E aí, está ligado nas principais características e precursores do movimento chamado Iluminismo? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui o Prof. Elvis no História em Casa, nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai dar uma analisada em iluminismo e história geral, mas antes, não esquece aí de dar o seu like no vídeo já, por favor. Também ativar o sininho aí, se inscrever no canal e dar uma olhada também no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa. Além de também curtir a gente, ouvir a gente lá no Spotify, hein? Dá uma olhada lá. Lembrando que hoje aí a gente vai dar uma analisada justamente, né, no iluminismo, o iluminismo aí que aparece pra gente, né, aqui na parte 1, porque a gente tem que dar uma analisada aí também, né, nos filósofos com um pouco mais de atenção. Então nesse vídeo aqui eu separei para vocês as características e também aí os precursores, né, o pessoal que iniciou o movimento aí. Dá uma olhada aí que, né, eu tô de óculos aqui por conta, é muita luz aí para você. Mas lembrando aí, primeira coisa do iluminismo, né, a gente fazer essa introdução aí de que é um movimento que critica o antigo regime. Primeiro de tudo, se lembrar, nossa, o que é o antigo regime, professor? Aquele regime que eu estava fazendo, de repente não deu muito certo, continuei com aquele peso e tal, né? Então esse é o antigo regime, o novo que eu vou fazer é o novo regime, então é isso que eu estou falando? Pode ser também, mas não é no caso aí. Lembra que o antigo regime é aquele conjunto de características que marca a Europa Ocidental do século XV ao século XVIII, né, caracterizado lá então pelo absolutismo monárquico na política, a concentração de poderes nas mãos do rei. Você tem também a intervenção estatal na economia através do mercantilismo, a política econômica da época, que valorizava o capitalismo comercial, também os privilégios do clero e da nobreza, além aí, né, do monopólio cultural da igreja. Então, o iluminismo é um movimento que vai criticar essa estrutura que marcou a Europa aí durante esse período, lembrando também aí que é um movimento muito ligado aos interesses da burguesia. Né? Então a gente vai ver aí situações que envolvem, né, a liberdade para se comercializar, a liberdade também aí para escolher o seu governante, a liberdade também para, né, assumir aí também cargos públicos e por aí vai, interesses ligados também à garantia da propriedade aí, né, que a burguesia vai desenvolver. Esse movimento aí que a gente pode falar, né, de uma situação de precursores aí que vão surgir já no século XVII e até na Inglaterra aí, então, no, né, momento lá também das chamadas revoluções inglesas, né, ou revoluções até liberais aí inglesas do século XVII, como no caso lá a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa, que no caso acabaram aí consolidando então, né, a monarquia parlamentar, a monarquia constitucional lá na Inglaterra como, né, forma de governo. E, na verdade, o movimento iluminismo ele vai ter essa ideia, né, de ser um movimento mesmo marcado mais no seu desenrolar e na sua influência na região aí da França, especificamente no século XVIII. Até é bom lembrar aí que o século XVIII aparece para vocês como o século das luzes aí que estão ofuscando e tal, galera. Lembrando essas luzes também, as luzes do saber, né? As luzes aí do esclarecimento, então também, né, da ciência e tal, que é bom você lembrar que uma pessoa, às vezes, quando ela está nas trevas aí culturais ou, né, pedagógicas e tal, né, ou de conhecimento, basicamente ela é uma pessoa, então, né, não tão esclarecida, certo? Mas lembrando que aqui a gente tem que analisar também as características, então, desse movimento, conhecido como iluminismo, porque vem com essa ideia de lançar as luzes do saber sobre a população, então, né, lançar, então, esse esclarecimento, então, aí sobre a galera. É claro que uma característica geral que a gente já poderia colocar é que, como movimento, ele é, né, contra o antigo regime, então ele é anti-antigo regime, mas anti-absolutismo, anti-mercantilismo, anti-privilégios sociais do clero e da nobreza, como de não pagar imposto, por exemplo, e também contra, aí se poderia falar anti, também, né, o domínio cultural da igreja ou a própria igreja em si. Lembrando que nós temos um movimento aí muito pautado também por essa característica do racionalismo, da valorização da razão e até lembrando de puxar a influência que vem lá do movimento do Renascimento, né, ao longo aí do século XIV, XV, XVI na Europa, mais especificamente surgindo lá, se lembra, na Itália, o berço do Renascimento, mas essa então valorização da razão que já aparece lá no século XV, XVI, com o Renascimento, né, você pode falar, então, vai influenciar o pessoal aqui também no século XVII para XVIII, na Europa Ocidental, além da influência também que vem do Renascimento do empirismo, que lembra é a valorização da experiência, né? No caso, então, a ideia de você valorizar o conhecimento racional através da experiência, através
né, a pesquisa científica também, prática pode-se falar, e da prática também, do valor prático aí de uma ciência, de uma teoria que acaba sendo desenvolvida. Uma outra coisa, então, também, né, e recorrente à ideia aí de ser um movimento ligado à burguesia, a questão do liberalismo, a defesa das liberdades. Lembra que um liberal, aí muita gente hoje associa a, né, liberalismo econômico, a ser contra aí a presença do Estado na economia, mas na verdade uma pessoa liberal, se for ver, na sua origem a palavra quer dizer uma pessoa que defende liberdades. Então, de repente, aí se você falar, eu não sou a favor da liberdade da mulher aí, né, promover aborto aí no seu corpo, então talvez você não seja tão liberal aí como você diz, né, por aí. Então, aquela ideia de que liberal, né, na economia, conservador nos costumes. E aí que tem, existe isso, uma pessoa aí que é liberal defende todas as liberdades. Você poderia falar também, né? Mas a ideia então da liberdade de você expressar, como eu estou fazendo aqui as ideias, a liberdade de você escolher um governante através do voto, a liberdade de você de repente limitar esse, né, governo, no caso através da existência de uma república com 3 poderes, mas através de representantes, de eleger representantes para esse governo também, e essa ideia de contrato social que vai aparecer muito forte aí. A liberdade, né, como falei já também, de expressão, a liberdade de um julgamento justo, né, a liberdade aí de você também criticar a igreja, criticar a religião, a liberdade de você escolher a religião que você quiser, ou se você de repente até, graças a Deus, se quiser nem ter uma religião, então, você ter essa liberdade. E é um conceito importante que a sociedade aí ocidental, né, que nós vivemos, é baseada nesses valores aí também, ficar esperto nisso. Mas lembrando também, falando de criticar a igreja, né? Porque não também, não se pode criticar a igreja, de repente, como instituição, a religião em si, mas a postura anticlerical. Então, a postura contra a igreja. Lembra? Estamos falando do predomínio da igreja católica nesse momento pela Europa e estamos falando também, como anteriormente comentamos, o domínio cultural da igreja ainda. Se for lembrar, como aqui no caso da América Ibérica, em Portugal e Espanha, né? Nas colônias de Portugal e Espanha aqui na América, basicamente os professores eram os padres jesuítas, né? Então, o domínio aí dos padres sobre a educação nas regiões coloniais, por exemplo, ou mesmo em outros territórios, né, mesmo metropolitanos. E uma outra coisa também que a gente pode falar é de que o racionalismo e empirismo aí do iluminismo vão trazer também essa valorização da ciência, que a gente pode chamar então de o cientificismo. Então essa ideia de que a sociedade, né, e a religião e toda, né, o pensamento também vai perdendo sua sacralidade, né, esse caráter de que, pô, você não podia falar isso que é pecado, você não podia falar isso, de repente você ia virar churrasquinho em praça pública, como o Giordano, né, o Giordano Bruno, errei, o Giordano Bruno, então, de repente, para vocês. Bom, mas lembrando que aí a gente tem que analisar nesse vídeo também os precursores, né? Lembrando que os precursores aí são as pessoas que iniciam um curso, um pré-cursor. Você entendeu essa, beleza? Um pré-cursor. Então, é o, né, o que vai indicando o curso aí. Isso aqui a gente pode falar de, né, pensadores, aí, filósofos, cientistas, já no século XVII e tal, para o XVIII, como figuras aí que nós temos, como René Descartes. Lembrando aí, de 1596 a 1650, então, o nosso amigo Descartes, lembra? Não vai falar Descartes, tipo, descarte ali no lixo, não é isso e tal, mas René Descartes, que vai ter aí uma, né, uma obra muito associada com a questão da metodologia científica, tanto que aparece para a gente o principal dele, né, livro, o tratado dele, que é o Discurso do Método, de 1637. Esse livro muito legal aí, né? Eu posso falar porque eu li na época da faculdade, lá na Unesp, lá em Assis, no primeiro ano de faculdade e tal. Eu lembro que até eu estava visitando coleguinhas aí lá numa república e eu tinha que terminar esse livro porque no outro dia era prova. Olha que coisa legal, deixei para a última hora, né? O Clube dos Procrastinadores, vamos nos unir. Amanhã, né? Mas lembrando que o Discurso do Método, então, era um livro que eu lembro que ele ia literalmente dissecando e tal, como você deveria fazer uma pesquisa científica. Lembrando essa coisa assim de muita coisa, né? Muita, né, método aí que justamente ele vai desenvolver, que a gente vê hoje associado de repente a Sherlock Holmes, né? Essa questão aí mais científica no caso, né? Específica até, com evidências, ó, evidências. Mas aí lembrando que ele fala aí de que o método dele deveria se basear na dúvida, de você questionar então aquilo que lhe é apresentado, os valores, os conceitos, os dados e tal, que é aí que vem esse lance da dúvida metódica, né? Então dele ir duvidando, aí até, né, ele desenvolver esse conceito de que ele começa a duvidar até de que ele existe.
Que é aí que vem a grande sacada dele, que você já deve ter ouvido falar do René Descartes, falando cogitus ergo sum, aquela ideia do penso, logo existo, né? Do tipo, a ideia de que, pô, será que eu existo também? Ele começou a duvidar. Ele virou e falou, pô, se o fato que eu penso, né, quer dizer que eu existo. Então, a ideia de que se eu estou duvidando, se eu duvido, é porque eu penso. Se eu penso, eu existo. Então, essa ideia de que pensar é existir. Olha que coisa interessante, a sacada que ele faz também. Fala, ai, professor, hoje eu sou meio diferente. Fala, você é como? Fala, eu penso, logo desisto. Fala, é assim mesmo, viu? Porque olha, a hora que você começa a parar para pensar mesmo nas coisas, você fala, é melhor nem mexer nisso aí. Bom, mas tá aí René Descartes, que é um dos precursores, então, que a gente comenta hoje do iluminismo, seguido aí por um cara muito Locke, que é o John Locke, de 1632 a 1740. John Locke, que se você de repente assistiu lá, né, o pessoal da Ilha de Lost, que é sacanagem falar de que, né, eles estavam todos perdidos por causa... Bom, é brincadeira, mas a ideia de que, na verdade, aí tinha alguns personagens que eram associados a filósofos, tinha lá, se não me engano, o Bakunin, algumas coisas e tal de referências, como um Locke lá, que era um personagem que mantinha essa ideia da defesa da liberdade também. Então, as referências aí de séries, de filmes que também associam-se à filosofia, né? Já ouviu falar de filosofia? Os Simpsons, filosofia, Star Wars, por aí vai. Mas lembrando aí que você tem John Locke, ele vai ter uma obra muito importante associada ao chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano, de 1689, é o nome da obra dele aí. Lembrando que o John Locke ele também pode ser associado à, né, à contemporaneidade lá das revoluções, né, inglesas do século XVII, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, também essa referência então de revoluções liberais ou burguesas que já vão aparecendo um pouquinho antes na Inglaterra no século XVII. E ele que é um defensor, né, do liberalismo. Lembre que o John Locke aí, ele vai defender essa liberdade até de você se rebelar contra o governo, né, o direito de rebelião também que o John Locke vai apresentar. E os direitos naturais, né, do homem, direitos naturais como a liberdade, né, também aí a própria propriedade, né, então conceitos que são, né, muito interessantes aí, ou vão de encontro aos interesses da burguesia. Por isso também o iluminismo ser um movimento ligado à burguesia. Mas seguindo com John Locke, um cara muito Locke aí, lembra que o John Locke também ele desenvolve essa ideia de um contrato social. Não é aquele contrato social que aparece para a gente lá, né, no absolutismo com o Thomas Hobbes, por exemplo, que fala lá do Leviatã, que você aceita entregar todos os poderes nas mãos do governante para o governante defender você, né, de repente você ser eliminado pelo seu próprio, né, semelhante. Então aquela ideia do homem é o lobo do homem também e tal, né? Então aquele contrato social absolutista que se aceita entregar todos os poderes na mão do rei para o rei impedir a violência entre os semelhantes e aí, né, representava essa coisa que estava acima de todos aí. Aqui esse contrato social, que vai ser também reforçado pelo Rousseau, um pouco mais para frente com o iluminismo, né, no filósofo iluminista, a ideia de que se o governo está, né, se determinada pessoa ou instituição está no poder, é porque os governados, né, permitem isso. Então a ideia de que se nesse contrato social o governante não seguir muito bem as vontades ou a defesa dos interesses dos governados, os governados teriam todo o direito de retirar esse cara do poder, porque ele teria rompido então um contrato entre as partes aí. Essa ideia de que são contratos, de repente se o cara não está fazendo, ou a cara, né, se a pessoa, o político, o governante não está fazendo um governo legal, de repente ele rompeu um contrato social. Mas lembrando também essa ideia de que esse contrato social estaria pautado numa Constituição. É bom lembrar aí que muitos desses pensadores também vão abrir espaço para ideias ligadas à República, ligada à ideia também da divisão em três poderes, né, a defesa do voto, aí, do sufrágio, né, que também pode aparecer como conquistas, né, oriundas desse pensamento, né, de movimentos posteriores, é claro, ligados a esses pensamentos, que esse pessoal vai influenciar depois os iluministas. Mas lembrando que você tem aí também um conceito interessante que o John Locke traz, é de que o humano, né, o ser humano seria como um livro em branco, né, uma tábula rasa, então, que a partir do momento que ele entrar em contato com a sociedade, né, com a realidade aí que o cerca, esse livro vai sendo escrito. Lembra que a ideia de que ele coloca de que isso seria uma coisa interessante, seria uma coisa benéfica aí, enquanto que já, né, o Rousseau fala que esse contato com a sociedade talvez não seria muito interessante, talvez corromperia aí o indivíduo, que aí já é a ideia do Rousseau, né, o contexto lá, o conceito melhor, né, de o mito do bom selvagem, né, mas aí é outra ideia. Então, tábula rasa, a ideia de que, né, o ser humano seria como um livro em branco que vai sendo escrito aí aos poucos nesse contato então com a realidade aí.
E temos também uma outra figura que inventou o X-Bacon. Não, tô brincando, tô engraçadinho hoje, que é o Francis Bacon aí, de 1561 a 1626, aparece para vocês aí nessa bela pintura. Ele que vai desenvolver aí um livro chamado Novo Organum, em 1620, que basicamente vai desenvolver então a ideia de uma metodologia científica, que é um dos pontos principais que ele elabora aí. Então essa ideia de como, né, se estabelecer uma pesquisa científica, então a ideia do método, que também apareceu, você lembra lá, né, com o nosso amigo Descartes. E lembrando também que uma outra coisa que ele vai defender é a questão do empirismo, que também aparece para a gente, então, como uma referência dele influenciar essa ideia, assim como também pode aparecer o John Locke, né, da valorização da experiência, né, então também da ciência e da metodologia científica baseada na experiência. Ficar esperto nisso. E é claro que a gente não pode esquecer do nosso figurinha, o Isaac Newton aí, de 1642 a 1727, que esse rapaz, né, em várias representações aí lindas, maravilhosas, até não tirei meu óculos aqui porque, pô, são figuras aí brilhantes e tal, né? Mas você tem então Isaac Newton, que também tem essa outra imagem aqui, que, rapaz do céu, parece o Brian May lá do Queen, guitarrista, né, se fosse grisalho e tal, ou quando ficar grisalho, né, parece o cara. E o Isaac Newton, famoso aí na sua obra, né, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, né, em 1687. Basicamente, você pode falar do Isaac Newton, né, considerado um dos fundadores aí da física moderna. Eu já não entendo muito, né, vou ter que pedir ajuda aos meus coleguinhas, de repente, como o Ricardinho na física aí também, né, o Fabrício também na física, essa galera aí, né, o Penica também lá, uma galera que eu conheço aí, mas que, né, um dia a gente organiza aí um comentário também misturando a física com a história para você. Se você puder, deixa nos comentários. Aqui é de repente uma aula com alguns comentários juntando história e física, história e biologia. Precisamos movimentar o canal. Quero ver o que você tem aí para me falar. Dá uma dica aí, faz um tema para a gente fazer uma live de repente, para eu trazer convidados aqui também, hein? Porque só tô eu e eu aqui, né? E a Maria, na verdade, só que ela só dorme. Mas lembrando aí, então manda os seus comentários aí e também manda aí, né, um recadinho para o Isaac Newton, que desenvolveu lá, você lembra, uma interpretação mais mecanicista aí, então, do universo, né? Então essa ideia aí, que aí muita gente fala lá de que é uma maçã caindo na cabeça dele, né, relacionado também a essa ideia de, né, leis aí que regeriam, né, o universo, então ação e reação, né, a inércia também, gravitação universal e tal. E aí vem essa ideia de que, pô, quer coisa mais empírica do que uma maçã caindo na cabeça do rapaz, né? Então tem essa ideia aí de que, né, o que o Isaac Newton desenvolveu é considerado também aí a base, né, do pensamento que vai surgir depois relacionado à ciência moderna. Por isso também lembrar que o iluminismo não é só um movimento filosófico, científico, né, ou político, mas é também científico, é também, a gente vai ver, econômico e tal, certo? Mas lembrando aí que gostaria de agradecer então para você aí que, né, veio até aqui com a gente no vídeo. Não esquece de novo, pô, dá o like aí se não deu ainda, dá o like agora aí, por favor, né, pô, né, também ativa o sininho, né, liga aí também, né, as suas ativações aí lá, né, agora eu falei, né, liga, sei lá, o que tiver que ligar lá no Instagram, né, do Prof. Elvis História em Casa, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa e também lá no Spotify com a gente então, hein. Isso aí, espero que você tenha gostado, deixa o seu comentário aí se quer de repente alguns temas relacionados com outras matérias também. E é isso aí, agradeço e até a próxima história aqui com o Prof. Elvis no História em Casa. Até mais, gente. Valeu.